Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Stélio Luna, estou aqui para falar de farmacologia na homeopatia. Trabalho com essa terapêutica desde 1985, quando finalizei o curso do Instituto François Lamasson de Ribeirão Preto. Então, bem-vindos. Nós vamos abordar nessas 4 apresentações os fundamentos da homeopatia contextualizado à farmacotécnica, no sentido tanto da história por trás da produção da farmácia homeopática, especificamente sobre a farmacopeia brasileira. Na segunda parte, abordaremos sobre a fonte, qual é a origem dos medicamentos homeopáticos, no caso, os reinos vegetal, mineral e animal, principalmente. Na terceira apresentação, falaremos sobre a farmacotécnica propriamente dita, então, como que a gente prepara o medicamento homeopático, o passo a passo. E na quarta apresentação, a farmacologia, a posologia e as regras de prescrição. Então, bem-vindos aí à farmacologia da homeopatia. Do ponto de vista das possibilidades terapêuticas que nós temos para tratamento, a enantiopatia é aquela terapia que atua pelo contrário. Então, por exemplo, se temos uma diarreia, vamos utilizar um anticolinérgico para causar uma atonia gastrointestinal. A isopatia é a do idêntico, e a do idêntico se adequa às vacinas. Portanto, utilizamos o mesmo princípio que temos a intenção de cura. A alopatia ela é derivativa, ela é diferente, ela é substitutiva. Basicamente, ela abrange quase todos os métodos dentro da medicina convencional. A tautopatia é usar o mesmo princípio. Então, normalmente, na homeopatia, nós já fazemos uso da tautopatia, como diremos a seguir. Então, por exemplo, num caso de uma intoxicação por arsênico, podemos utilizar o próprio arsênico, sob a forma homeopática, obviamente, para não causar toxicidade, para tratar essa intoxicação por arsênico. E a homeopatia é o princípio da semelhança, que nós já conhecemos e que vamos abordar a seguir. A homeopatia, ela tem uma visão um tanto quanto preconceituosa, vamos dizer assim, dentro da medicina convencional. E essa imagem que nós vamos ver a seguir espelha muito bem essa situação. What have we got? RTA, broken arms, suspecting internal injuries, severe contusions to the head. Okay, move fast. Put me a solution of Arnica Montana. Stat. Strength? 1 part in a million. I'm sure it looks serious. You're right. We need to strengthen those. 1 part in 10 million. On it, Doctor. Here you've got a tricky one. Nothing we can't handle. Get me some wolfsbane, also known as monkshood, in here. And a whole tray of flower remedies. Whoa, your chakras are fading. You need some crystals. Yes, fetch me some purple tinted quartz. I think you're right. Make that aquamarine quartz. Good call. Okay, he's stabilizing. Now, does anybody know what sort of car hit him? Blue Fort Mondeo, apparently. Right, get me a bit of blue for one day. Put it in water, shake it, dilute it, shake it again, dilute it again, do some more shaking, dilute it some more, then put 3 drops on his tongue. If that doesn't cure him, I don't know what will. You should have a look at this, Simon. What is it? I don't think this poor chap's got long to live. Why not? His lifeline, very short. His horoscope's not too clever either. Sagittarius. Brace yourself for a surprise. Things are about to change for you. Certainly are, unless... Wait. What? We could try drawing a bit more lifeline on with Biro. It'll work. You got a better idea? Let's see what happens. Time of death, 3:34. Ish. Tough day, eh? I just can't stand losing them. It happens. I don't know, sometimes I think a trace solution of deadly nightshade or a statistically negligible quantity of arsenic just isn't enough. That's crazy talk, Simon. Okay, so you kill the odd patient with cancer or heart disease, or bronchitis.
flu, chickenpox, or measles. But when someone comes in with a vague sense of unease, or a touch of the nerves, or even just more money than sense, it'll be there for them. Bottle of basically just water in one hand, and a huge invoice in the other. I suppose you're right. Now, another drink. I need one. Excuse me. 2 more homeopathic latkes, please. Whoa, that's strong stuff. Mas quem criou a homeopatia, Hahnemann, já se baseou no princípio da experimentação. Aliás, Hahnemann inaugurou o princípio da experimentação antes de Claude Bernard. E, baseado nos seus estudos de experimentar as substâncias para anotar os sinais clínicos que essas substâncias causariam, já se iniciou então essa experimentação a partir de 1796, com o seu livro Ensaio sobre um Novo Princípio para Descobrir o Poder Curativo das Drogas. Com o Organon da Arte de Curar, consagrou-se esse método que Hahnemann iniciou bem antes de Claude Bernard, que é considerado o pai da experimentação. E Hahnemann, ele já estabelecia, dentro da veterinária, em 1815, que quanto mais estreita é a relação entre os sintomas mórbidos do remédio escolhido e os sintomas do animal doente, mais exata e também mais rápida e permanente será a cura da doença desse animal, com uma certeza que muito se aproxima da certeza matemática. Então, o Hahnemann já fazia uso do princípio da homeopatia para tratamento de animais doentes. Vamos agora abordar os fundamentos da homeopatia, que embora já tenha sido conhecido, acredito, pela maioria de vocês, é importante nós estabelecermos rapidamente ou revermos esses fundamentos para a seguir falarmos sobre farmacotécnica. Os fundamentos da homeopatia são 4. A lei dos semelhantes, a experimentação no homem-são, que dá origem às patogenesias, ao vitalismo e ao medicamento diluído e dinamizado, que é justamente a abordagem da aula de hoje. Iniciando pela lei dos semelhantes, a lei dos semelhantes, ela estabelece que o medicamento que atua no indivíduo são possa produzir sintomas semelhantes ao da enfermidade cujo tratamento se propõe, quando utilizado em doses atenuadas, e aí que vem a farmacotécnica que nós vamos abordar hoje, possui a capacidade de interromper os sintomas de uma enfermidade, desde que, obviamente, seja reversível. Então, pelo princípio da homeopatia, uma doença ou um fármaco, uma substância que cause determinados sintomas num animal, por exemplo, vômito, vamos utilizar essa mesma substância que num animal sadio causa uma determinada alteração em doses ponderáveis, nós vamos atuar pelo princípio da homeopatia em doses diluídas e por meio da sucção dinamizadas para tratar esse mesmo animal doente. Então é o princípio da semelhança. Semelhante, cura semelhante, similia similibus curantur, que é a tradução de semelhante, cura semelhante, estabelecida pelo Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo. Diante da lei dos semelhantes, nós temos um ponto a ressaltar, que é a individualização. Quanto mais conseguimos individualizar aquele animal e adaptar essa individualização a uma semelhança o mais próximo possível do medicamento que queremos usar, teoricamente melhor será o caminho da cura. A experimentação no homem-são gera patogenesias. Então, as patogenesias nada mais são do que a nossa farmacologia convencional. Ou seja, usar uma substância que, administrada para o homem-são, causa determinados sintomas. Esses sintomas são pormenorizadamente anotados,
descritos a partir principalmente dos sintomas mentais, depois gerais, modalidades de agravação de melhora e sintomas locais. Isso é estabelecido como se fosse uma farmacopeia, né, dentro da homeopatia, então tem toda uma descrição farmacológica desses sinais, e a partir daí nós vamos espelhar esses sinais ocorridos por meio da experimentação no homem-são com a doença que aquele animal apresenta. Quanto mais espelhado, mais similar estiver esse sinal, idealmente nós utilizamos esse fármaco, essa substância, né, que pode ser de origem animal, vegetal, mineral e outras, para tratar aquele animal doente. Então a patogenesia seria a descrição farmacológica dos efeitos daquela substância no homem-são. E nós vamos utilizar isso por meio da matéria médica. E o vitalismo, já abordado também, mas apenas dando uma refrescada na memória, seria de que nós temos uma energia vital, como organismos vivos, e essa energia vital ela se desequilibra na doença e pode ser reequilibrada com o uso de medicamentos que são energizados por meio do processo homeopático. E finalmente, chegando ao tema da aula de hoje, o medicamento diluído e dinamizado, que vai ser pormenorizadamente trabalhado, de que forma que a gente faz a diluição, a dinamização, para chegar no medicamento homeopático. E justamente essa diluição e dinamização que conferiu o poder das drogas. Então, é como se, por meio da dinamização, nós conseguíssemos extrair a energia medicamentosa dessa substância que vai ser usada para tratamento. A dinamização e a diluição estão relacionados com a potência. Então, quanto mais diluímos, contrariamente ao que se pensa, porque não é só diluição, nós também dinamizamos. E a partir do momento que nós dinamizamos junto com a diluição, a potência vai aumentando. Dessa forma, nós temos, normalmente em farmacologia, o efeito primário de uma determinada substância, que é a ação dessa substância, deste medicamento, no organismo. Um exemplo é quando nós utilizamos atropina, espera-se que ela cause, pelo efeito anticolinérgico, uma taquicardia. Da mesma forma que o ópio, quando utilizamos o ópio no animal doente, com dor, normalmente ele causa uma sedação, uma analgesia. Então, este efeito primário é o que normalmente a farmacologia utiliza para os princípios convencionais da medicina. Então, a Frida, que é minha gatinha, ao receber um ópio, com dor, ela vai desenvolver um efeito analgésico. Por outro lado, numa cirurgia, ela está com bradicardia, eu injeto uma atropina, ocorre uma taquicardia. Na homeopatia, nós temos principalmente o efeito secundário, ou seja, é aquele que ocorre por meio de uma reação do organismo contra o medicamento. Pouca gente sabe disso, mas, por exemplo, uma atropina, quando injetada rapidamente, ela causa o efeito secundário. Ela causa uma bradicardia. Tanto é que eu sempre falo para os residentes, nós temos que injetar a atropina de uma forma lenta, porque senão, paradoxalmente, ao invés de ocorrer uma taquicardia para tratar a bradicardia pelo qual ela foi injetada, vai ocorrer uma bradicardia, vai agravar a bradicardia. Isso acontece frequentemente na farmacologia. Da mesma forma que um ópio, quando administrado para o indivíduo sem dor, normalmente causa uma excitação paradoxal. O oposto do que acontece com o indivíduo com dor. Então esse é o efeito secundário do fármaco, que normalmente está relacionado com uma reação do organismo contra o fármaco. E na homeopatia, é justamente por meio desse mecanismo que a gente atua. Ou seja, o organismo produz uma reação contra o efeito daquele fármaco e, consequentemente, ele acaba englobando a doença. Para entender melhor este paralelo entre alopatia e homeopatia, na alopatia nós temos então o efeito primário do fármaco pelo qual nós vamos utilizar para tratar uma determinada doença, baseado no seu princípio químico, ou seja, na sua ação molecular, na sua ação
que normalmente é explicada por meio de mecanismos de ação, mas não necessariamente. Então, muito se fala que não existe uma explicação científica para o mecanismo de ação da homeopatia, não é o tema dessa aula, embora esse assunto seja levantado no futuro. Na própria alopatia, muitos fármacos ainda não têm mecanismo de ação bem definido. Por exemplo, a aspirina demorou muito para se saber qual o mecanismo de ação da aspirina. Apenas recentemente se descobriu. E, por conseguinte, nós não deixamos de usar aspirina como efeito anti-inflamatório, certo? Então, o fato de nós não necessariamente termos dentro da visão científica, muitas vezes estreita, descoberto o mecanismo de ação da homeopatia em toda a sua acepção, não significa que o resultado não possa ser positivo. Então, na alopatia, nós temos essa questão do efeito químico, ponderável. E, normalmente, na alopatia, nós agimos contra os sintomas. Nós queremos abafar os sintomas, nos ver livre dos sintomas. Então, a visão da homeopatia, normalmente, ela é paliativa. Ela não se preocupa tanto com a doença em si, mas sim com os sintomas. Muitas vezes, nós conseguimos abafar os sintomas de uma forma, inclusive, importante, né? A alopatia ela é muito importante. Por exemplo, numa situação de inflamação, é interessante usar um anti-inflamatório, assim como um antibiótico numa situação de pneumonia. Né? Às vezes, por conta de um desregramento e de um desequilíbrio da população bacteriana naquele ser. Mas temos que lembrar que nós não estamos curando o ser, nós estamos curando a pneumonia. O ser ele vai ficar ainda susceptível a um novo desequilíbrio. Na homeopatia, nós procuramos curar o ser, para que ele não se susceptibilize a uma nova doença. Então, a homeopatia, sobretudo, ela é preventiva. As doses dentro da alopatia são ponderáveis, são em miligramas por quilo. Já na homeopatia, nós atuamos com o efeito secundário da substância, contrariamente ao efeito primário observado na homeopatia. O efeito é biológico, o próprio ser, o próprio organismo se volta contra o medicamento e, consequentemente, engloba a doença. Ele é no mesmo sentido dos sintomas, e justamente por isso que muitas vezes nós observamos uma discreta agravação dos sintomas no caminho à cura. Ele é curativo e não paliativo. Nós procuramos curar o paciente como um todo. O problema não é a doença, o problema é o doente. E as doses são mínimas, como nós vamos ver a seguir. Então, mais uma piadinha para a gente se divertir, né? Esse é o homeopata mais endemoniado de todos. Ele está tentando envenenar o oceano. E a gente está vivendo com isso hoje em dia, né? Nós estamos envenenando tudo. Nós temos antibióticos em lagos, em concentrações ponderáveis que estão indo para os peixes, pelo uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo. Né? Não, embora ele seja muito útil, o antibiótico, né? Mas não da forma como se utiliza. Né? Nós utilizamos para qualquer coisa, em qualquer situação. Uma simples amidalite em crianças já são tratados com antibióticos de última geração. E nós estamos envenenando o mundo, né? E, obviamente, criando bactérias resistentes. A homeopatia, justamente, ela vai a favor da natureza. Ela é puramente ecológica. O nosso tema, por ser farmácia, merece uma abordagem da história rápida da homeopatia na farmácia, especificamente no Brasil, obviamente, que é o nosso país. Então, o primeiro registro do exercício da farmácia homeopática foi em 1851, já bastante antigo. Em 1965 foi regulamentada a manipulação, o receituário, industrialização e venda de homeopatias. E esse decreto foi regulamentado em 1966, porque, como vocês sabem, toda lei ela tem que ser regulamentada por um decreto. Em 76, graças à grande médica e farmacêutica, doutora Helena Minin, ocorreu a primeira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que é a fundamentação, inclusive, dessa aula. Essa aula ela utilizou bastante informação da Farmacopeia Homeopática Brasileira, que é justamente como nós vamos preparar os medicamentos homeopáticos.
Em 1973, surge a Lei 5.991, que incluiu a farmácia homeopática. Em 76, os medicamentos homeopáticos se incluem no sistema de vigilância sanitária. Em 80, foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica. Em 86, houve uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que ratificou como privativa a realização de medicamentos homeopáticos por parte de farmacêuticos. Então, aqui, essa resolução ela é uma resolução do Conselho de Farmácia, então ela não tem um poder de lei geral, mas, até por bom senso, o melhor profissional que tem competência para realizar, para produzir os medicamentos homeopáticos é, sem dúvida nenhuma, o farmacêutico, que tem a formação para isso. Entretanto, em situações de campo, muitas vezes nós, veterinários ou outras pessoas, podem, por meio até dessa aula que vocês vão aprender, executar ou produzir medicamentos homeopáticos, em situações que não é possível se encontrar uma farmácia homeopática, por exemplo, né? Obviamente, situações excepcionais. O Conselho Federal de Farmácia estabelece como responsabilidade técnica em farmácia homeopática o farmacêutico, então toda farmácia homeopática tem que ter um responsável técnico farmacêutico, da mesma forma que as farmácias alopáticas, em 92. Em 97 surge a segunda edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. Em 2000, a farmácia homeopática ela se inclui nas normas de boas práticas de manipulação. Em 2003, a Anvisa exige o registro de medicamentos homeopáticos industrializados. Então, por exemplo, não de farmácias, mas, por exemplo, de laboratórios farmacêuticos. Existem vários laboratórios farmacêuticos, né? Um exemplo, Almeida Prado, Alberto Seabra, etc., né? Que precisam, a Veleda também, né? Que precisa registrar esses produtos na Anvisa. Em 2006, o Ministério da Saúde estabelece a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares e introduz no SUS essas práticas. Isso foi um marco histórico fantástico para toda a medicina não convencional. Eu não gosto de chamar de medicina alternativa, eu gosto de chamar de medicina integrada. A medicina é uma só, não existe essa ou aquela. E o benefício do paciente, que é o que importa. Então aqui se inclui a acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, várias outras técnicas terapêuticas. E isso caracterizou uma democratização da escolha do paciente. Então o paciente ele pode ser autônomo no sentido de escolher qual terapia que melhor lhe apraz dentro do próprio SUS. O SUS é um sistema que muita gente critica, mas é o maior sistema de saúde do mundo, público. Então nós temos que valorizar muito o sistema de saúde nosso, porque realmente é raridade, né? Nós temos a possibilidade de uma medicina não convencional num tratamento público. Então nós temos que realmente tirar o chapéu, né? E louvar essa conduta. Em 2007, tem uma resolução da Anvisa que reconheceu os medicamentos antroposóficos e anti-homotóxicos também, que se incluem no método de tratamento, no método de preparação da homeopatia. Os medicamentos antroposóficos, eles têm uma base da homeopatia, então a partir da diluição e dinamização, mas existem outras técnicas incluídas também, na medicina antroposófica, e os anti-homotóxicos, que utilizam tóxicos diluídos e dinamizados a partir do princípio homeopático, que também tem outras técnicas, mas que utiliza a diluição e dinamização. Em 2011, a terceira edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira. A resolução em 2018 da Anvisa, que atualizou as normas para medicamentos dinamizados. E nessa resolução da Anvisa, número 238, os medicamentos dinamizados foram definidos por meio daqueles que são preparados a partir de insumos ativos, dinamizados ou de tintura-mãe, administrado conforme a terapêutica homeopática, homotoxicológica, por meio de várias diluições, e antroposófica.
Então, essas várias diluições na homotoxicológica é que o mesmo medicamento, no mesmo frasco, ele contém várias dinamizações. Diferente da homeopatia, que normalmente a gente usa uma dinamização por vez, da antroposofia também. E, finalmente, nós temos a 6ª edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira, estabelecida em 2019 e, obviamente, registrada na Anvisa. É importante lembrar que nós, como prescritores de medicamentos homeopáticos, quando vamos prescrever uma substância, é interessante não necessariamente indicar uma farmácia, porque isso nem é permitido por lei, mas talvez uma opção de número de farmácias, mas é sempre importante que o consumidor que vai comprar a substância compre o produto numa farmácia que tenha reputação. Idealmente, que siga as boas práticas de manipulação. Isso é lei, porém não necessariamente. Muitas vezes pode acontecer que não seja obedecido. Da mesma forma, o farmacêutico ele deveria ser bem formado, idealmente com curso de especialização na área. Embora o farmacêutico possa atuar como responsável técnico numa farmácia homeopática, mesmo não tendo curso de especialização, desde que tenha outros critérios. A habilitação profissional do farmacêutico, ela se estabelece pela Resolução 576 e são qualificados farmacêuticos como responsáveis técnicos em farmácias homeopáticas em 2 cenários. O primeiro é ter cursado a disciplina de homeopatia, com mínimo de 60 horas na graduação, uma disciplina que tem essa carga horária, e também realizado estágio obrigatório de 120 horas em farmácias ou laboratórios homeopáticos. Ou, uma outra opção, é ele ter o título de especialista ou pelo menos o curso de aprimoramento profissional, de especialização em homeopatia, que atenda às resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Então, uma dessas 2 situações. Então, não necessariamente o farmacêutico responsável ele tem que ter curso de especialização. Ele pode só ter cursado a disciplina durante a sua graduação.